Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre o show da WWE, nesse caso é o show do Monday Night Raw. Então, sem mais delongas, deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos nessa, né? Esse Raw foi um Raw bom, né, comparado com os das semanas anteriores, que inclusive tiveram problemas na audiência, né? E eu acho que isso foi até uma resposta ali da WWE na questão da audiência em tentar fazer um show ali para melhorar. Geralmente acontece isso, inclusive é uma das coisas que eu argumento quando algumas pessoas falam: eu acho que a WWE vai falir. Eu sempre argumento isso: não, eu acho muito difícil a WWE falir, porque quando tiver dando problema, ou por exemplo, quando tiver mexendo no bolso, eles vão lá e vão fazer alguma coisinha ali para dar uma melhorada no show, coloca disputa de título, coloca o lutador popular para aparecer mais, dá push ali pra quem tá querendo, pra quem os fãs estão querendo, traz retorno. Então tem muita coisa pra WWE fazer, muito difícil falir, tem que ter uma incompetência assim infinitamente enorme. E é muito difícil que você tenha ainda os caras ali para poder dar conselhos, os caras que avaliam os números, a audiência, o dinheiro. Então dificilmente rola isso. Então acho que esse show foi uma resposta à baixa audiência que teve, embora eu também acho que talvez não role uma audiência tão baixa, aliás, tão alta assim, porque eles estavam competindo com jogos, se eu não me engano. Eu não sei se teve NBA ontem, parece que vai ter lá jogo de despedida de uns dos jogadores da famosa, eu não lembro bem o que está acontecendo, mas então também tem essa, né? Mas o fato é que o show dessa semana já é aberto ali com o Seth Rollins, né? Campeão intercontinental, o arquiteto Seth Rollins ali, já estava no ringue já e tocando na música dele ali, Button sem parar, né? E até já que tinham reeditado. Depois ele entrou pra lutar no main event, a gente vai falar já sobre isso. Aí deu pra ver que não, mas pô, eu tava assustado. Falei, não acredito que colocaram essa edição. Ficou muito zoado isso, né? E aí o Seth Rollins então falou lá que nessas últimas semanas ele veio se confrontando com o Dean Ambrose, mas ele esqueceu ali de cuidar de algo que também está sendo muito grave ali nos shows do Raw, né? Que é o comandante Baron Corbin. Então ele foi e convidou ali o Baron Corbin para ir ao ringue, né? O Baron Corbin foi lá e disse para ele que o escritório dele está sempre aberto. Se o Seth Rollins queria falar alguma coisa, era só ir lá e conversar com ele, porque eles podiam resolver todas as coisas. E o Seth Rollins falou que não, ele não quer discutir nada, ele quer simplesmente falar ali na frente de todo mundo. Que aquele show no comando do Baron Corbin tá fazendo o show ir pro buraco, tá uma palhaçada, tá horrível, né? Ninguém aguenta mais essas decisões do Baron Corbin. O Baron Corbin pode fazer o que quiser, mas ele vai fazer o quê? Vai continuar demitindo todo mundo ali, igual ele tá fazendo nessas últimas semanas, fazendo lá o Revival, uma grande dupla lá, tendo que enfrentar três. Que tipo de regra é essa? 2 contra 3? Que é isso, né? E aí toda semana ele vai e quer favorecer os queridinhos ali dele. Isso é frustrante, né? O show tá cada vez mais decaindo, a audiência lá embaixo. Ninguém tá aguentando mais essas decisões, esse abuso de poder do Baron Corbin, né? E aí, são verdades do Seth Rollins, só que ao mesmo tempo você começa a falar: pô, esse cara é um hipócrita, porque esse cara anos atrás ele exatamente fazia isso com a autoridade, 2014 e 2015. A autoridade fazia tudo pro cara ali, lambia o cara ali dessa forma, era um dos queridinhos. Aí de repente ele vai e começa a criticar essas ações do Baron Corbin, né? E ele foi zombou lá dos segmentos lá do Drake Maverick fazendo xixi lá, trollando o Bob Roode. Que lá são umas coisas muito prejudiciais. E que o Baron Corbin ficou tão ofendidinho, né? Ficou tão ofendidinho pelo que o Braun Strowman fez com ele, que deu o título universal pro Brock Lesnar. O Brock Lesnar que é um cara que ele só aparece quando quer. E o problema é que o Brock Lesnar nunca quer aparecer. E aí ele foi e disse lá que o Brock Lesnar só apareceu pra lutar no Raw em 2002. Depois de 2002, nunca mais o Brock Lesnar lutou em um show do Raw. Um pouco disso é porque ele lutava no SmackDown, né? Não exatamente no Raw. Ele só estreou no Raw. Mas o outro ponto é que depois que ele voltou também lá do UFC, ele nunca mais lutou no Raw de fato, né? E aí então o Baron Corbin vai e diz que: pô, valeu, Seth Rollins, suas críticas, seu feedback aqui, mas eu vou fazer assim, eu vou ignorar, vou arquivar e deixar lá, não dou a mínima, né? Deixar lá na categoria, não dou a mínima, você que se dane, né? Você e todos os fãs ali, não importa.
E aí ele fala, inclusive, aí que o Seth Rollins está muito irritadinho e que o Ambrose já vai derrotar ele no TLC, enquanto ele e o Corbin vai derrotar o Braun Strowman. E aí com isso, ele vai se tornar o gerente geral oficial e na noite seguinte vai transformar ali a vida do Seth Rollins no Raw um verdadeiro inferno, né? E aí o Seth Rollins vai falar, se você quer transformar a vida em inferno, por que esperar pra semana que vem? Vamos fazer isso hoje, mesmo, né? Que tá um combate eu contra você. Aí o Corbin foi e se recusou. O Seth Rollins, é verdade, acho que um combate 1 contra 1 de eu e você não é o que esse público merece. Esse público merece mais. Por que a gente não faz um combate mesas, escadas e cadeiras aqui? Né? Já tá todas as coisas aqui, vamos fazer um combate nosso, né? E aí, então, o Corbin falava não, o Seth Rollins ficava chamando ele de covarde, até que o Corbin se irritou de vez e aceitou, só que falou que ia ser pelo título intercontinental do Seth Rollins, né? Marcada, então, um segmento bem interessante, a forma como o Seth Rollins falava, confrontava, colocava o público a favor dele contra o gerente geral, isso, cara, lembrou muito, mas muito, características de um top guy. Eu comentei isso na hora, né? Inclusive, a galera que viu na comunidade lá já sabe. Eu comentei isso na hora. Foi muito semelhante, sabe? Quando, por exemplo, o Stone Cold vai criticar as decisões do Vince. Quando o Roman Reigns ou o John Cena ia criticar as decisões da autoridade. E ele fez exatamente da mesma maneira, sabe? Então, e aí você junta o fato de a WWE estar procurando um novo top guy, já que teve a saída do Roman Reigns, que se for voltar vai ser só daqui 2 anos ainda. Ou mais, talvez, a gente não sabe. E o Seth Rollins é um dos nomes especulados para ser esse substituto. Então, será que esse segmento não provou que vai ser ele? Será? Ficou muito semelhante. Muito semelhante e ele se saiu bem, né? Como já era desesperado. Como eu disse, o Seth Rollins tem experiência por o mundo ter girado em torno dele em 2015. Então ele já tem experiência nesse sentido. Ele proma muito bem, é um ótimo babyface, assim como é um ótimo heel também. Ele faz as duas funções muito bem. E quando marcaram esse combate pelo título continental, eu pensei, putz, olha a punição do Dean Ambrose ali. Por que eu pensei? Vamos fazer o Corbin ganhar o título essa noite? Porque aí o Ambrose, mesmo ganhando do Seth Rollins no TLC, ele fica sem o título intercontinental. E aí o título intercontinental vai pro Baron Corbin, que perde pro Strowman. E fica com o título intercontinental como recompensa ali, de ter perdido esse cargo. Eu pensei nisso na hora, falei, putz, vão punir mesmo o Ambrose lá, com a questão lá que vocês devem ter já assistido no Fast News, de ter falado lá sobre o negócio do Roman Reigns, e muitos fãs na internet reclamaram, e aí estavam querendo punir ele, mas talvez isso não role, a gente vai falar disso no evento principal, depois desse combate, porque na sequência do show, então, nós ali tivemos um combate pelo título de duplas, né? Tivemos ali o AOP contra o Bob Roode e o Chad Gable, só que assim, era o título de duplas em jogo com 3 contra 2, né? Aquele negócio que o Seth Rollins havia reclamado. Que tipo de regra é essa? 3 contra 2, né? E aí foram lá lutar ali, 3 contra 2. O Drake Maverick, aí, apesar de valer meio, também fez diferença. Até entrou ali no combate para fazer umas coisinhas. E aí, beleza, o AOP tinha simplesmente destruído ali, o Bob Roode tinha destruído o Drake Maverick, e aí então, o Chad Gable, o Drake Maverick que entrou ali só pra fazer a contagem. Só que antes da contagem ele quis brincar. Nisso o Bob Roode aproveitou, fez roll-up ali no Drake Maverick, o AOP tava lá de fora ali, né, o Akan Rizar. E aí 1, 2 e 3, vitória e título para Bob Roode e Chad Gable, né, zebraça ali ganhando o título, os cinturões das duplas ali, tirando esses títulos do AOP, né. Achei extremamente engraçado esse segmento, achei bem divertido. Eu não cheguei a ver, eles têm combate no TLC, revanche? Eu não vi se eles já marcaram alguma revanche, eu acho que deve ter marcado alguma revanche pro TLC. Eu acho que o AOP pode recuperar facilmente, rápido ali. Muita gente já começou a comparar com o Ascension. Não, vai ser o Ascension, não, calma. Primeiro que não foi o AOP que perdeu, foi o Drake Maverick, né? O Drake Maverick ele que se ferrou tudo. Então... digamos que o Akan e o Rizar foram protegidos ainda, não foram eles que saíram descredibilizados. E eu acho que eles podem recuperar esse cinturão fácil aí, né, nos próximos combates. Tanto que eles iam vencer esse combate. Não é que eles foram dominados ali, eles perderam na burrice do Drake, mas normalmente ali, se não tivesse o Drake Maverick ali pra atrapalhar, eles teriam vencido pelo que foi construído ali na luta, né? Então... calma, não é o fim do mundo pra eles não, é o fim do poço pra eles não. Igual a galera que já tava falando lá
O Drew, nossa, agora o Drew morreu. O Drew foi enterrado. O Drew não vai ser mais nada na WWE, porque ele perdeu uma pro Ziggler. É roubado ainda. Pô, calma, velho, calma. A gente só pode falar essas coisas quando o cara perde 4, 5 vezes. Por exemplo, o Senate já dá pra falar isso agora. Agora, o AOP, calma lá. O AOP não morreu ainda não. Apesar que eu sempre falo isso, né? Eu dou azar com dupla na WWE. Toda dupla que eu gosto vira jobber. Começa até bem, mas vira jobber. É impressionante. Eu dou azar, cara. Eu vou parar de gostar de duplas, né? Eu vou parar de gostar da Undisputed Era desde já. Que logo os caras debutam no main roster e eu vou ferrar com a vida dos caras também, né? Enfim. Aí então na sequência tivemos lá a entrada da canadense Natália, né? A Natália então foi lá conversar com o público e ela disse lá que queria falar algumas palavras, que na WWE você aprende a ter respeito pelas coisas, pelas pessoas, pelos fãs, só que tinha uma pessoa ali que não respeitava nada, a Ruby Riott, né? A Ruby Riott não respeitava as superestrelas, não respeitava os fãs e não respeitou o pai dela, o falecido pai dela, né? Zombou dela e dele lá e quebrou o óculos que pertencia ao pai dela. E no TLC elas iam ter um combate de mesas e ela ia quebrar ela na mesa ali, ia quebrar ela no meio pra se vingar disso que aconteceu. E aí ela até chorou ali, a Natália, no meio desse discurso ali motivacional, assim, revoltada. E aí então aparece a Ruby Riott, né? Aparece lá com uma mesa, junto com o seu esquadrão. E aí então ali a Ruby Riott vai falar, começa a falar mal novamente aí da Natália. A Natália está chorando, né? Como se a gente nunca tivesse visto a Natália chorar antes nos últimos shows. Toda hora chorando. Mas Natália, eu sei que você era muito próxima do seu pai, né? Mas olha só, ela foi e mostrou lá a mesa. Estava lá com uma imagem do pai da Natália, né? No TLC, quando eu quebrar você nessa mesa, vocês nunca vão ter ficado tão próximos assim antes, né? E aí, então, foi pesadão, mas obviamente a Natália autorizou isso, tranquilo. Inclusive já vai ter gente reclamando na internet já, né? Meu Deus, que desrespeito, onde já se viu, a WWE passou dos limites, né? E é importante que a gente tem que dizer aqui, é que tem galera que vive criticando o Pig Era. Não, a Pig Era é uma porcaria, a Pig Era é uma desgraça, tinha que voltar a Attitude Era. Aí rola uma promozinha pesada. Nossa, que falta de respeito. Ah, não, onde já se viu fazer isso? Tem que parar com isso. Então vocês entenderam? A Pig Era é muito forte, sim. A Pig Era, ela é muito apoiada. É que a galera que apoia a Pig Era, ela só aparece quando acontece algo pesado. Quando tá acontecendo coisa leve, eles não aparecem pra falar que foi legal. Eles ficam quietos. Né? Quando acontece algo bobo assim, tipo o New Day, por exemplo, ele fica grande dele. Agora, quando acontece algo pesado, aí você percebe como a Pig Era é tão apoiada por a maioria dos fãs. Porque eles começam a reclamar. Aí é a partir daí que se nota, opa, então quer dizer que eles preferem a Pig Era mesmo, porque aconteceu algo um pouquinho mais pesado ali, eles já reclamaram. Então, a Pig Era, não é que a maioria dos fãs preferia a Attitude Era, não, a maioria hoje prefere a Pig Era. É que eles são um pouco mais quietos, né? Só aparece quando acontecem situações assim mesmo, aí que você nota. E também a Pig Era não é ruim também, né? Tem gente que também desvaloriza muito a Pig Era, mas eu acho que a Pig Era tem umas coisas legais ali. Enfim. Combate de mesas, cara, gostei, estipulação, vão aproveitar do TLC. Gostei muito. Eu gosto quando eles aproveitam ali do TLC de todas as coisas. Tá faltando só o combate de cadeiras, que eu acho que vai ser do Orton com o Rey Mysterio. Tem que ver nesses últimos SmackDown, eu acho que eles têm que fazer, porque eles brigaram ali com cadeira, né, todas as semanas, então se for lutar tem que ser um combate de cadeiras ali. Aí pronto, vamos aproveitar todas as estipulações ali, o que é legal, o que eu gosto, que bom, né, que bom que esse TLC de fato vai ser TLC, vamos aproveitar a temática do pay-per-view, né. Eu acho que vitoriosa, eu acho que a Ruby Riott vai vencer, porque isso vai revoltar a Natália de ter perdido, e ela, com essa revolta, vai fazer a heel turn na Honda, que deve ser a próxima rival dela pelo título. A Honda que eu acho que vai bater a Nia Jax, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então acho que a Natália perde e se revolta com isso, né? Eu acho que vai ser isso. Então vamos lá. Bom, aí na sequência então foi lá o Drew McIntyre entrando pro seu combate lá contra o Dolph Ziggler, mas antes ele foi ali entrevistado, né? Sobre a derrota lá que ele teve na semana passada. E ele foi lá e argumentou, né? Não, mas no passado
todo mundo já perdeu, todos já perdemos combates, né? O Undertaker já perdeu o combate na WrestleMania. O Andre the Giant também ficou vários anos ali como invicto e perdeu. Então, Drew McIntyre também perde. Isso é natural, né? Agora você deveria fazer perguntas sobre o Finn Balor. Que o Finn Balor foi esmagar o Finn Balor no TLC. O Finn Balor vive sendo derrotado e blá blá blá. E ele falou sobre o Dolph Ziggler, que o Dolph Ziggler também ia ser derrotado ali por ele, que ele vinha carregando o Dolph Ziggler há muito tempo e tal, e tal, e tal, né? Enfim, e aí depois então entrou o Dolph Ziggler e foi lá para esse combate. Novamente o Drew dominou a luta. Não igual na semana passada, onde o Ziggler não tinha feito nada. Dessa vez o Ziggler até reagiu ali em alguns momentos. Mas de modo geral ali o Drew dominando. O Ziggler até estava sentindo ali o joelho, né? No momento do combate. O Drew foi aproveitar para brincar, quase se ferrou. Tomou um zigue-zague ali, mas conseguiu dar kick out. E aí então no final ali mandou um Claymore Kick feroz ali no Dolph Ziggler. E venceu a luta, né? Dessa vez não tinha Finn Balor para atrapalhar, então o Drew venceu. E após o combate ele quis continuar atacando o Dolph Ziggler, tacou o Dolph Ziggler pro lado de fora. Aí apareceu lá os seguranças para tentar separar, o juiz, só que não adiantou muito porque ele mandou um Claymore Kick ali, prensando a cabeça do Ziggler com o ringue, né? Então foi mais ou menos isso. Eu ainda preferia que esse combate tivesse acontecido no TLC. Eu ainda continuo não vendo sentido algum em Drew McIntyre contra Finn Balor. Não faz o menor sentido esse combate, não faz qualquer... Tipo, eles não estão envolvidos em absolutamente nada. Que treta que eles tiveram pra lutar, sabe? Faz muito mais sentido ser com o Ziggler que com o Finn Balor. Finn Balor... Talvez seja alguma coisa contratual, sabe? Pô, o Finn Balor tem que lutar em tantos pay-per-view por ano, porque tá no contrato. Talvez seja isso, porque, sério... Sinceramente ali, Finn Balor contra Drew não tem nada a ver a storyline dos caras, sabe? É um bagulho bem aleatório. Acho que o Drew vence, seria uma zebraça histórica o Finn Balor vencer ali. O Finn Balor é lutadorzinho de 205 Live, divisão Cruiserweight, olhe lá, capaz de perder lá também. Então, não dá nem graça ali colocar um maluco desse, um menino, é um menininho ali contra o Drew, né? Não dá, né? Então, acho que o Drew vence fácil essa, né? Bom, aí então... Foi lá então para mais uma entrada da Sasha Banks, acompanhando ali a Bayley, que teria um combate contra a Alicia Fox, acompanhada ali do Jinder Mahal e dos Marajinhas, né? E aí o que chamou a atenção nesse combate não foi o combate, né? Acho que quem assistiu o show ali e estava acompanhando as redes sociais principalmente, sabe o que chamou a atenção. No momento da luta, né, os Marajinhas tentaram ali interferir. Aí veio o Apollo Crews, que é parceiro da Bayley, se não me engano, né? Parceiro da Bayley lá no torneio misto. Nem sei se é ele ou se é o Balor, toda hora muda. E aí foi lá e atacou o Maharaja ali. Aí o Sasha Banks estava lá de fora, foi e falou, ó, me segura, coloca lá em cima e me taca neles, né? Igual o Apollo Crews faz às vezes. Aí beleza. Só que na hora que o Apollo Crews foi segurar a Sasha Banks ali pra jogar... Ele deu aquela pegada bem na Preciosa, sabe? Uma foi nos peitinhos e o outro foi na Preciosa ali. E aí todo mundo pegou bem esse frame, né? Tipo, opa, o Apollo abusou agora, olha que ligeiro. Foi bem lá, velho. Foi os 3 dedão lá bem dentro. E tacou ela ali no Jinder Mahal. E aí a Bayley finalizou dentro do ringue ali. Vitória então ali da Bayley, né? Segmento ali... que vai dar o que falar por anos, hein? Por anos. É por isso que às vezes muita gente fica nessa, né, de, pô, será que seria legal ter combate intergênero, né? Porque ia rolar umas mãos bobas direto e reta ali durante a luta, né? Mas eu acho que não tem nada a ver, não. Enfim. E aí no backstage do show tava lá o Dean Ambrose, né? E aí a repórter foi perguntar ali alguma coisa sobre o Dean Ambrose, foi anunciar o Dean Ambrose. E, enfim, meio que... O Dean Ambrose falou pra ela não chamar ele mais de maluco, né? Lunatic. Não me chama mais disso. Não quero mais ser chamado disso, né? E aí, então, o Dean Ambrose foi e falou que o Seth Rollins, ele simplesmente não é mais o arquiteto. Ele estaria mostrando cada vez mais que ele é o verdadeiro maluco. Porque, olha, por exemplo, aquela noite. Há 6 dias do TLC, ele vai e marca um combate de TLC contra o Baron Corbin. Por qual motivo? Por qual razão? Qual intuito? Qual objetivo? É ego, apenas ego. Ele só quer preencher o ego dele. É isso que ele quer fazer, né? Sem necessidade alguma. E aí, então, a repórter vai e pergunta ali
sobre o que ele acha que o Roman Reigns deve pensar dessas atitudes que ele vem tendo. É o Jim Ambrose. Roman Reigns? Quem liga pra isso ainda? E aí então mostra lá um segmento, lá um vídeo promo, né, de toda essa storyline aí do Jim Ambrose com o Seth Rollins. E o Jim Ambrose não fala nada, vaza de lá, né? Bom, eu acho que eles estão tentando afastar essa situação do Jim Ambrose com o Seth Rollins e o Roman Reigns ali envolvido a doença dele. Esse segmento talvez ele possa ter dado uma amenizada, sabe? O Jim Ambrose falou, eu não ligo pro Roman, mas não chegou a falar mais nada pesado, sabe? Talvez ali eles queiram afastar um pouco essa ideia aí do Roman Reigns com a doença lá de leucemia por causa das críticas que tiveram lá, de alguns fãs que não gostaram e tal. Pelo menos eu acho que ele não vai tomar punição. Se o Corbin vence o título Intercontinental, eu acho que ele estaria tomando punição já, o Jim Ambrose. Eu acho que capaz de ele até perderia no Chelsea, não ia valer título mesmo. Mas eu acho que não. Eu acho que o Jim Ambrose ele ainda vai se manter ali dentro dessa história. Essa história é dele. Essa storyline aí é do Jim Ambrose. Dessa Return, rivalidade com o Seth Rollins. Seth Rollins não tem nada a ver com isso, que tá só acompanhando. A história é do Jim Ambrose. Então não pode de jeito algum o Jim Ambrose perder esse combate, sabe? Ele tem que ganhar esse combate, ele tem que ganhar o título. Quer dizer, não precisa nem ser pelo título, vamos falar a verdade. Mas, se vai ser pelo título, então ele tem que vencer. Pra mim, não faz sentido algum o Jim Ambrose sair derrotado nessa, né? Então, espero que a WWE aí não faça nenhuma atitude besta com ele. Bom, aí na sequência tava lá o Elias, né? O Elias ali, novamente, fazendo aquela abertura dele, né? Ai, meu nome é Elias. E eu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu dei uma violãozada lá numa criança. Eu não gosto de bater em criança, mas na semana passada eu tive uma exceção com o Lio Rush. E aí começou a fazer aquela musiquinha sobre o Apollo Crews, sobre o Lio Rush, blá blá blá. Eu sinceramente não gosto disso. E não é porque ele é face agora não, desde a época de Rio eu já venho falando isso. Eu acho muito besta isso, sabe? Ai, violãozinho, ficar tocando, ai, debochando e tal. Acho tão bobo isso, tão besta. Mas é questão de gosto, tá? Não é que o cara é ruim não. Questão de gosto, eu acho besta demais essa coisa, né? Ficar tocando violãozinho ali, aquele Noé Rosé também fazendo carnaval. Não dá, cara, não dá. Tem uns caras aí que, SmackDown, viu? Vai lá porque no Raw já deu. Enfim. Aí então, foi lá ele pra ter um combate com o Lio Rush. Sim, o Lio Rush ia lutar ali. O Lio Rush que é muito bom wrestler, tá? É que eles limitaram ali por causa do personagem. Mas se você assistir ele na NXT, o cara é muito bom. O cara é muito ligeiro e é novinho, né? Legal, vamos ver se vão começar a aproveitar ele pra lutar de vez aí nos shows do Raw mesmo, né? Ou se vão colocar ele no Show 5 Live, só pra lutar lá mesmo. Se não me engano ele já tava lá, né? Não sei, que eu não acompanho mais Show 5 Live. Mas enfim. E o juiz da luta era o Heath Slater. O Heath Slater seria o juizão ali do combate. E meio que no meio da luta ali o Bob Lashley interferiu. O Heath Slater não causou desqualificação. O Bob Lashley apontou o dedo ali pra ele. Já deram a entender ali que o Heath Slater estava comprado, o Heath Slater tinha que beneficiar ali o Lio Rush, né? E foi o que rolou. O Bob Lashley bateu ali no Elias, o Lio Rush só fez a contagem e o Heath Slater ali foi e contou pra ele e deu a vitória ali pro Lio Rush. O Heath Slater ali compradaço. E até que no backstage lá ele se encontrou com o Corbin disse que ele fez um bom trabalho, ele precisa superar ali, pensar no emprego dele, na família dele. Disse inclusive o Heath Slater não ir embora, porque ele ia ter que apitar mais uma luta naquela noite, né? Enfim. E é isso aí, meus amigos. Pelo que eu sei, não tem nada marcado pro Bob Lashley fazer no Chelsea. Ou tem? Ele tem algum combate marcado? Acho que tem o combate com Elias, né? Eu não vi direito se tem ou não tem. Enfim, eu acho que ele vai ser um cara que vai interferir no combate do Corbin com o Strowman, se for rolar. Eu acho que vai rolar, então eu acho que ele vai ser um dos caras que vai interferir. Vai tentar fazer alguma coisa lá, vai tentar roubar, algo assim. E se vai dar certo ou não já é outra história, né? Enfim. E aí então, depois na sequência tínhamos a entrada da Alexa Bliss, porque ela ia fazer meio que uma exposição ali da Nia Jax, da Tamina. Só que eu não consegui prestar atenção direito nesse segmento, porque infelizmente tive que resolver um problema ali ao mesmo tempo. Com uma questão aí de um jogo que eu jogo lá. Alguns já sabem que assistir a live online Soccer Manager. Eu descobri que havia um carinha lá roubando, né? Aí uma discussão tremenda. Mas pelo que eu entendi ali, Nia Jax, ela novamente falou sobre o punho dela, que essa mão dela tá significando cada vez mais pra ela. Foi a mão que quebrou a cara da Becky Lynch, é a mão que vai quebrar a cara da Ronda, e é a mão que vai levantar o título ali no show do Raw
no dia seguinte, enfim. Aí então a Ronda Rousey aparece e vai falar que não foi lá pra tirar foto, pra se expor, pra conversar, ela foi pra brigar. E já correu ali pra cima da Nia e a Tamina e ela vazaram do ringue. Aí então elas ameaçaram entrar no ringue de novo, só que a Ember Moon aparece ali então, né? Aí na sequência então rola um combate ali da Ember Moon contra a Tamina, né? A Tamina Time. E bom, a Ember Moon vence o combate, comemora ali com a Ronda e é isso. Apenas isso, nada demais ali. A Nia Jax olhando com o cara feio lá de fora do ringue. Eu acho que a Ronda Rousey vence a Nia. Não acho que a Nia vai vencer. Acho que seria uma zebra, hein? Seria uma tremenda zebra. Nia Jax vencendo a Ronda. Não que a Nia Jax, assim, é uma jobber, mas é que a gente espera que a Ronda, quando for perder, vai perder, tipo, pra Charlotte, pra Becky, talvez pra uma Asuka, mas pra Nia Jax, não sei, cara. É um nome mais improvável, assim, até pelo que a gente tá imaginando de a Ronda seguir como campeã, rivalizar com a Natália, depois já ir rumo ao WrestleMania, lá ela enfrenta, pelo que a gente tá pensando no momento, Charlotte. Eu acho, eu falei isso no último podcast do SmackDown, mas vou repetir aqui. Eu acho que a caminhada vai ser essa. A Ronda vence a Natália, a Ronda vence a Nia no TLC. E a Asuka vence lá o combate triplo também lá do SmackDown pelo título feminino. Aí o que vai acontecer? Nesses próximos meses, antes de chegar na WrestleMania, a Ronda rivaliza com a Natália, que vai tornar a Rio em cima dela. A Charlotte vence o Royal Rumble. E a Becky Lynch vence o Elimination Chamber do ano que vem. E aí então, ou ao contrário, a Becky vence o Royal, a Charlotte vence o Elimination Chamber. Aí então as duas ali escolhem a Ronda, porque as duas querem a Ronda, as duas querem bater na Ronda, as duas ali estão sem acertar as contas com a Ronda. E aí então eles teriam uma oportunidade, a Ronda já teria concluído a rivalidade com a Natália, é um combate triplo delas na WrestleMania, que pode ser o evento principal, é a minha aposta inclusive. Então, eu acho que a caminhada vai ser essa. Vamos ver se nessa vai certo, mas tá com cara disso, hein, meus amigos? Tá com cara disso. Vamos lá. Bom, então na sequência, iríamos ter ali o combate no evento principal. Seth Rollins contra Baron Corbin, um combate mesas, escadas e cadeiras, né? Juizão especial, Heath Slater. Na hora eu não entendi o Heath Slater juiz, porque a gente sabe que TLC, ou Ladder Match ali no caso, que quando é um contra um é Ladder Match, ou combate triplo aí também é assim, menos quando é com equipes, né, que muda, é bem confuso, né, Chelsea Match, devia ter um nome específico, né, para essas coisas, mas de qualquer maneira, o ponto é que o Heath Slater era juiz, e eu falei, pô, mas não precisa de juiz pra esse tipo de luta, você vence só pra você puxar um cinturão lá em cima, sabe, aí depois a gente entendeu que era só pra ele tentar atrapalhar ali, tanto que o próprio Seth Rollins ali atacou ele, tranquilamente, o juizão, o Heath Slater, e não causou desqualificação porque não tem. E ele só puxou o título lá em cima e já ganhou, sem precisar do Heath Slater ver nem nada, né? Enfim, e aí eles lutaram ali, o Corbin e o Seth Rollins, uns golpes normais dentro do ringue, e aí teve os spots, o Corbin quebrando ele na mesa, o Seth Rollins quebrando o Corbin na mesa também. Foi legal ali, ele dando aquele Frog Splash, quebrando ali a mesa. Eu achei um combate bom, achei um combate, ainda mais pra um Raw, né? Se esperar um combate assim no Raw, justamente por causa da má audiência que teve, né? E aí então, depois o Heath Slater, quando viu que o Seth Rollins ia ganhar, derrubou o Seth Rollins da escada, né? Meio que ali com medo do Seth Rollins tirar o emprego dele. O Corbin ia subindo, o Seth Rollins veio, mandou cadeiradas ali, atacou o Corbin ali na mesa ali, com um powerbomb. E aí então o Heath Slater pediu ali perdão, mas levou um super chute nervoso do Seth Rollins, que depois fez um curbstone ainda no Corbin, subiu na escada e puxou o título, né? Foi um combo nervoso ali do Seth Rollins. Lá Top Guy também. Top Guys costumam fazer isso, né? Mandar aqueles combos, sabe? Bate no capanga, bate no outro capanga, bate no campeão e ganha o combate, sabe? Geralmente eles fazem umas coisas assim. E foi lá, puxou o título, se manteve como campeão intercontinental. O Dean Ambrose ainda apareceu na rampa para encarar ele, mas terminou assim o show do Raw, né? Legal, interessante. Eu acho ainda que o Seth Rollins não precisava estar com esse título. Eu acho que esse combate não precisava ser por título. Na verdade, esse combate ele tem que ser TLC também, Seth Rollins e Dean Ambrose, sem valer nada. A honra deles, né? Porque o título é um de menos nessa rivalidade. Eu acho que se o Corbin vai perder pro Braun Strowman, e eu acho que se o Braun Strowman estiver presente, ele pode sim
derrotar o Corbin, é o favorito ali, 80% de chance é dele, no mínimo. O Corbin perdendo o cargo de gerente geral, ele tem que ter algo para recompensar, porque convenhamos, o Corbin, esse ano em termos de personagem, foi legal, foi divertido. Então ele teria que ter algum prêmio assim, né, para ele, para recompensar ele perder o cargo de gerente geral, senão ele vai acabar sendo enterrado, né? Isso seria ruim. Eu acho que o Corbin fez mais por merecido que o Ambrose. O Ambrose retornou recentemente. Fora que o personagem do Ambrose não precisa de um título no momento. O personagem do Ambrose no momento é para ser outras coisas, né? Nem o Seth Rollins nem o Dean Ambrose precisa desse cinturão. Mas entre os dois eu prefiro que o Ambrose vença. Eu prefiro que o Ambrose vença não porque tá valendo o título, mas porque se fosse sem valer nada ele já merecia. A história é dele, não é do Seth Rollins, né? E além disso, como fã do Seth Rollins, e tendo essas especulações aí de ele virar top guy, ele perdendo o Intercontinental, a chance de ele ganhar o Royal Rumble ano que vem é grande. Ou o Elimination Chamber, e aí depois ir pra WrestleMania disputar título universal. Então, tô animado com isso, né? Em relação a Corbin contra o Strowman, cara, olha, complicado, porque eu não tenho certeza se o Corbin de fato vai perder esse cargo de gerente geral, não. Se ele saiu por baixo agora, será que ele não vai sair por cima no TLC? Será que alguma coisa não vai atrapalhar o Strowman? Será o Lesnar apareça para atrapalhar ele? É difícil, mesmo com todo tipo de interferência. Eu aposto no Strowman, é muito difícil, mas eu fico pensando qual vai ser o futuro do Corbin depois disso, sabe? O que ele vai aprontar, o que ele vai fazer. Inclusive, pra galera que reclamou lá de não, o Zé fica defendendo o Corbin, mas o Raw tá uma porcaria. Cara, o Corbin ser esse gerente geral que rende o quê? Rende Ross, como teve na semana passada, onde ele abusa do poder, onde ele trapaceia nervoso, mas rende ao mesmo tempo também Ross como esse, que mesmo tentando trapacear, os babyfaces conseguem sair por cima, conseguem ganhar lá o título de duplas. O Seth Rollins consegue sair por cima aí do juiz, sabe? Então, isso é graças ao quê? Graças ao Corbin também, graças a um gerente geral dessa forma, um gerente geral de autoridade. Por quê? Porque não é só render coisa pra heel, é render coisa pra babyface também. Quando um babyface ganha, igual o Seth Rollins ganhou aí nessa noite, é bem mais grandioso. Porque o cara venceu o sistema, digamos assim, né? O Shade Gable e o Bob Roode lá, eles venceram também o sistema, conseguiram burlar ali um combate que eles estavam sendo prejudicados. Eles estavam ali lutando contra 3 e venceram mesmo assim. Então, nisso também é benéfico. Quando eu defendo umas autoridades assim, é por essas duas coisas. Eu não defendo, por exemplo, aquela autoridade que tinha lá do Triple H e da Stephanie, apenas por causa da equipe da autoridade. Mas pela equipe do John Cena, por exemplo. Vocês lembram? John Cena contra a autoridade de 2014? Pô, só ia ter um time forte daquele do John Cena, um time raçudo, um time emocionante, se do outro lado você tivesse uma autoridade tão forte também, ao ponto do público querer torcer para qualquer um que aparecesse e acabasse com ela. Então, esse é o benefício de você ter um gerente geral assim. Por isso que eu tenho muito medo que vai acontecer do Corbin perder esse cargo. Porque aí o Raw vai voltar a ser genérico igual estava sendo antes, sabe? Você não tinha ali quem tomava as ações principais do show. Era basicamente o Kurt Angle ali aleatoriamente marcando uns combates ali e tal. Tudo divididozinho. Não tinha um órgão central ali para fazer essas ações. Então, eu acho que o Corbin saindo desse cargo de gerente geral pode ser... A não ser que, ao invés do Kurt Angle, possa ser a Alexa Bliss comandando. Aí, talvez renda alguma coisa, não sei. Mas é isso que eu penso, né? E os resultados estão aí. Mas é isso aí, galera. Comentem, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!